Amém. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Se alguém tiver pegado o envelope e for trazer, pode colocar aqui na frente o nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Privilégio servir ao Senhor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Aleluia. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 12. Amém. Mateus 6, 12. Glória seja dada ao Senhor. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando de servir. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, no versículo de número 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém. A igreja pode sentar no nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Queridos, antes de entrar aqui na palavra, deixa eu fazer uma observação aqui. Quem está sabendo que o carnaval começa hoje? Está sabendo? E, infelizmente, aqui em Pires do Rio tem carnaval. E é claro que eu preciso falar, né? Parece que ontem já começou, então hoje tem. Irmãos, o cristão, ele não dança carnaval não, tá? Não. O carnaval, ele é uma festa da carne. Adora vários deuses e tem excesso de tudo. Bebida, prostituição, adultério, droga. E, infelizmente, tem uma história aí de um carnaval gospel. Não tem na Bíblia, não. Então, assim, as pessoas, elas tentam trazer o mundo para dentro da igreja. Pastora, você está me proibindo de ir? Não, eu estou te dando um aviso. Eu estou te dando um alerta. Ah, mas eu estou querendo passar lá só para ver como é que ficou a estrutura. Só para me dar uma olhada lá, para ver como é que ficou. Mexe com isso não, irmão. Mexe com isso não. Deixa de mão disso. Lembra da sua avó falando que você vai caçar chifre na cabeça de égua? Você vai caçar problema com as suas mãos. Porque ali é uma festa da carne mesmo. Tudo que não presta, se você quiser, você vai achar lá. É aconselhamento mesmo. Ah, mas eu quero levar meus meninos para brincar. Lá tem não sei o quê, pula-pula, escorregador, não sei o quê. Tem outro lugar para você levar essa criança, não? Vigia onde você leva seu filho. Porque às vezes nós ensinamos um caminho, depois a gente quer tirar eles daquele caminho, eles não vão sair. Porque você levou. Depois começa a ter problemas em casa. Com esposo, casamento, doenças, filhos, financeiro, e não sabe o que aconteceu. De repente você estava no lugar errado, no momento errado, com a pessoa errada. Então, como pastores, nós temos a obrigação de alertar. A vida é sua. Mas eu não vou prestar conta com o Senhor de não ter avisado. Vai lá não, irmão, mexe com isso não. Isso não te pertence mais. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós renunciamos o mundo. Então nós precisamos ter ciência disso. Amém? É só um alerta, igreja. Amém? Hoje eu estou cheia de notícia. Quem viu aquela situação, aquela tragédia que aconteceu em Tumbiara? Quem viu? Vocês viram? Aquela tragédia que aconteceu lá? Pois é.
como é que estava a estrutura emocional daquele homem para ter coragem de fazer aquilo que ele fez com os filhos dele. Como que estava a estrutura emocional dele? E agora, como que fica? E as opiniões? E os julgamentos? E a família? E a vida daquela mulher? Como que fica agora? E a igreja? Qual que é o nosso posicionamento diante de uma situação dessa? Nós não estamos aqui para falar da vida dos outros. Nós estamos aqui para aprender com erros de outras pessoas. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu não preciso passar por uma situação para poder saber que aquilo é ruim. Eu posso ver alguém passando por aquela situação e não querer passar por aquele processo. E aí, quando nós falamos da estrutura emocional daquele homem, porque uma pessoa em sã consciência mental não faria aquilo. Eu acredito que não. Nunca foi tão necessário falar sobre saúde mental nos últimos dias. Nunca foi tão necessário cuidar do seu emocional nos últimos dias. Nós nos preocupamos muito com o corpo, às vezes. Se o corpo está bonito, se o cabelo está bonito, mas nós temos que preocupar também com o nosso interior. A vida financeira é muito boa, mas o nosso emocional precisa ser trabalhado. E como que fica a igreja diante disso? Porque em Mateus capítulo 24, no versículo 12, a palavra diz assim para nós: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe o que está acontecendo? Cumprimento da palavra, infelizmente. E nós estamos sabendo do que está acontecendo, infelizmente. E ali, naquele momento, naquela ocasião, quem deveria cuidar, quem deveria proteger, matou. O pai, né? Então eu quero conversar hoje comigo e com você, Igreja do Senhor, para a gente pensar um pouco sobre isso, não sobre o fato que aconteceu, não sobre a situação ali, porque nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos para aprender. Mas eu quero conversar com você acerca de uma característica que tem ali no meio daquela situação e trazer para dentro da nossa igreja sobre como é que está a sua capacidade de perdão. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu já ministrei aqui sobre perdão. O pastor já ministrou sobre perdão. Outros obreiros já ministraram também sobre perdão. E por que perdão? E por que eu estou citando essa situação? Porque essa mulher está com o sentimento dela. Ela precisa se perdoar e receber perdão de outras pessoas. Ali não é só pai e mãe. Nós temos que pensar também em toda uma família, em toda uma estrutura. Então ali há a necessidade do perdão. Eu tenho certeza que você tem a sua opinião formada sobre essa situação, sobre aquele caso. Eu tenho certeza que você já foi juiz, já julgou aquela situação, talvez até já condenou. Mas como é que está a sua capacidade de perdão? Seu coração está limpo essa noite? Qual que seria o seu posicionamento? E aí eu sei que tem gente que vai falar para mim, pastor, eu não gosto de falar desse assunto. Eu não perdoo e não vou perdoar. Você vai morrer com esse veneno. Porque a falta de perdão é veneno que intoxica os seus órgãos por dentro. Isso cientificamente comprovado, a falta de liberar o perdão tem um dos órgãos nossos que ele é totalmente tomado por rancor, por mágoa. Porque a mágoa é uma má água que você vai bebendo, que você vai alimentando, aquilo vai enraizando. O nosso fígado não suporta o ódio, o desejo de vingança, sabe? Aquele rancor, aquela amargura que vai intoxicando todo o seu organismo. Isso é ciência.
E eu quero trazer para mim e para você nessa noite que em muitos casos é melhor a gente ter paz do que razão. Porque às vezes nós estamos até corretos em alguma situação e nós nos vemos ali forçados a perdoar ou a pedir perdão diante de uma situação pelo simples fato de sermos cristãos. Muitas vezes é melhor você ter paz do que razão. Do que você ficar com aquele sentimento, do que você ficar com aquela carga negativa de quantos anos aquilo te consumindo, aquilo te corroendo por dentro. E essa palavra, ela é libertadora, porque o perdão, ele liberta. Quando você consegue liberar o perdão, a sua vida flui. Tem gente que está com o coração amarrado por coisas pequenas. Está perdendo as bênçãos de Deus. Está perdendo tanta coisa boa na vida por causa de coisa pequena. Por causa de situações que não tem como voltar atrás mais. Por causa de situações que aconteceram há tantos anos que não faz diferença mais hoje. E hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa falando sobre isso. E ela me disse, mas é muito difícil perdoar. Realmente é difícil mesmo. Mas é possível e necessário. Porque quando nós lemos aqui na palavra, e você viu que eu li dos lábios do Senhor Jesus, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então eu quero te dar um incentivo nessa noite. Se você e eu não perdoar assim, ó, nós não recebemos o perdão assim, ó. Jesus falou isso depois do Sermão do Monte. É uma sequência. Ele estava ensinando aos discípulos e a nós como é que nós fazemos para orar. Porque a gente quer pedir muito para Deus, mas a gente não faz a nossa parte. Então, ele diz, ore assim, perdoa as nossas dívidas com o Senhor. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando ele está falando de dívida, em outras traduções, perdoa as nossas ofensas ao Senhor, assim como o Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, ele está deixando claro para mim e para você o seguinte, se você não perdoar, eu não te perdoo. E lá no céu não entra coração pesado, coração rancoroso, coração cheio de mágoa, coração trancado com cadeado de ódio, de raiva. Não entra. Você vai perder a salvação por causa disso. É sério que você vai deixar de morar no céu com o Senhor Jesus Cristo porque você não quer liberar o perdão para uma pessoa por causa de uma situação que aconteceu aqui na terra? É sério isso? É sério que você vai perder essa oportunidade? Gente, isso é confronto. Deus falando comigo, sabe? E hoje de manhã Deus me deu a confirmação que eu estava falando com uma pessoa sobre isso. E quando eu comecei a falar com ela, ela começou a chorar. E eu falei, é sério que você vai perder essa oportunidade que Jesus te deu por algo tão pequeno? Ah, pastora, mas a Bíblia não está falando que se eu não perdoar eu não vou para o céu. Por que Jesus falou que se você não perdoar, você não recebe o perdão dele? É uma condição. Você só vai ser perdoado por Cristo se você perdoar o próximo. É amor ao próximo. Mas eu quero que o Senhor Jesus Cristo perdoe as minhas falhas. Eu quero que Ele perdoe os meus pecados. Eu quero que Ele perdoe aqueles pecados que eu ainda vou cometer. Eu quero que Ele perdoe aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz. Eu quero que Ele perdoe porque eu menti. Mas eu não quero perdoar alguém que fez comigo. Perdoar, igreja, é uma questão de inteligência. Quem é inteligente, perdoa. Não se sintam ofendidos. Mas quem é inteligente, perdoa. Sabe por quê? Eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque eu sei que se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoada. Porque eu sei que alguém falhou comigo. Se eu não perdoar essa falha, Deus não vai perdoar a falha que eu tenho com Ele. Eu sei que Deus está tocando em seu coração.
Não sei que ele está mexendo, bagunçando a sua estrutura. Só que para Deus te moldar, primeiro ele vai desorganizar. Já viu quando a gente vai arrumar a casa? Que primeiro a gente coloca tudo de perna para o ar, tira as coisas do lugar, arrasta os trem do lugar, tudo limpa para depois colocar de volta no lugar? É assim mesmo que Deus faz. Ele começa a mexer com a estrutura de dentro para fora. Ele vai bagunçando, vai desorganizando, sabe? Para ele colocar tudo no lugar. Eu sei que o Senhor vai mexer com a sua estrutura. Porque Ele mandou dizer para você nessa noite. Se você não perdoar, você não tem o meu perdão. Pastora, mas falou mal de mim. Perdoa. Pastora, se levantou contra mim. Perdoa. Pastora, mentiu para mim, me traiu, me enganou. Perdoa. Porque você também mentiu para Jesus, porque você também traiu Jesus, porque você também abandonou Jesus, porque você também trocou Jesus, porque você também prostituiu contra Jesus. E Ele te perdoou e vai continuar perdoando. E quando eu perdoo, eu estou declarando que eu confio na justiça do Senhor. Eu estou dizendo assim, Senhor, eu não vou fazer com as minhas mãos, mas eu estou entregando ao Senhor porque eu sei que o Senhor faz. Eu estou declarando isso. Sabe por quê? Porque às vezes nós não queremos perdoar porque nós queremos ir lá e resolver. E Jesus está dizendo assim, sou eu que resolvo essa situação. Tem coisas que não somos nós quem vamos fazer. Tem coisa que não cabe a mim e a você julgar. Qual que é o nosso defeito? Querer julgar o erro do outro. Eu não perdoo. Gente, já vi gente bater o pezinho assim, ó, e falar, eu não perdoo. Isso é coisa de menino. Nós somos homens e mulheres adultos. Isso é coisa de criança, de gente imatura. Nós não. Existem situações mais graves que precisam ser perdoadas. Jesus morreu por mim, por você na cruz, inocente. Eu sei, tem gente que fala assim para mim, eu já fui confrontar alguém com relação a perdoar e a pessoa falou para mim assim, mas e se tirar a vida de um inocente? E Jesus lá na cruz não era inocente, não? E o que ele falou lá na cruz? Perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Ele perdoou e ainda pediu para Deus perdoar. E ele era inocente. Eu e você não somos inocentes de nada. Talvez a gente não cometeu o mesmo erro que alguém fez conosco. Ou talvez a gente fez um erro muito maior. E a gente não quer perdoar. Fica com esse cadeado aqui no coração, ó, fechado. Aquele negócio arrochado, apertado, pesado. Aquela angústia. Aquele negócio que não limpa. Libera esse perdão. Deixa Jesus abrir esse cadeado e entrar. Entrega na mão do Senhor. Porque Ele pode todas as coisas. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, irmãos. Eu quero o perdão de Deus. É difícil? É. E não pode ser da boca para fora também, não. Não vou perdoar da boca para fora, não. Certa vez eu fui necessário perdoar. E eu vou falar uma coisa, doeu, viu? Porque a forma que eu encontrei de perdoar foi orando pela pessoa. Só que não foi orando, falando, você vai ver, tomara que Deus te pega, tomara que Deus faça isso. Não. Foi orando da seguinte forma. Senhor, abençoa aquela vida e limpa meu coração. Senhor, limpa meu coração no nome de Jesus. Obrigada. Senhor, abençoa aquela vida e limpa meu coração. Eu preciso ser limpa. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou com raiva. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou com vontade. O Senhor sabe. O Senhor sabe qual que é a minha vontade. Tira do meu coração, porque eu não posso. Senhor, muda aquela história. Senhor, muda aquela vida. E eu comecei a orar joelhado de madrugada pela vida da pessoa. Para limpar meu coração. Pastor, é testemunho. Eu dobrava o joelho, mas eu fui profetizando no nome de Jesus. Para Deus limpar o meu coração. Sabe por quê? Porque quem fica prejudicado é só quem está com o coração pesado. Porque a pessoa que te feriu, que te magoou e que fez algo contra você, ela está vivendo tranquilamente. Mas o seu coração está fechado. O seu coração está angustiado.
E as bênçãos do Senhor talvez não estão chegando até você por causa desse coração amarrado. E o diabo ama quando você alimenta o ódio. O inimigo ama quando você alimenta esse rancor, essa mágoa. Desejo de vingança é com ele mesmo. Fica do jeito que ele gosta. Só porque nós não somos assim. Sabe qual que é a nossa função? O que é que nós temos que ser? Imitadores de Cristo. Como que Cristo fez? Como que Cristo lidaria nessa situação? Eu não sei qual que é o desafio que você tem, eu não sei qual que é a dificuldade, eu não sei por que você tem que perdoar. Eu não sei qual é a situação, só que o Senhor sabe. E quando nós queremos não perdoar, quando nós fechamos o nosso coração para o perdão, é você dizer que o Senhor Jesus ele é injusto, que ele não vai responder por aqueles atos. E nós precisamos declarar e confiar no Senhor. E perdoar a igreja é entender que tudo aqui na terra um dia vai passar. E o que importa para nós é a eternidade. Porque aqui vai passar. Perdoar é libertador, igreja. Fica de mal não, sabe? Eu acho uma feiura, gente. Eu acho mesmo. Misericórdia. Quando eu vejo, sabe? Ai, não converso com fulano mais, eu mudei a cara. Filho com raiva de pai porque foi ser corrigido e não aceitou a correção. Ou com raiva da mãe porque a mãe chamou atenção sendo que estava errado. O pai e a mãe só fez o que tinha que ser feito mesmo. Foi corrigir porque estava errado. Aí o filho vira a cara, emburra, não quer saber mais. Tem gente que sai da igreja quando o pastor, a pastora vai corrigir um erro. Gente, feiura isso, ficar de mal. Vocês não acham feio, não? Eu acho feio. Feio demais. Virar a cara para a pessoa, chega um perto do outro, não cumprimenta. Como é que vocês vão para o céu? Lá é todo mundo junto, crente. Porque se for ignorante, ímpio, não conhecedor da palavra, amém. Devagarzinho Deus vai trabalhar nesse coração. Mas o pior de tudo é crente. Um virar a cara para o outro assim, não cumprimenta, não conversa. Sabia que dentro da igreja tem isso? Eu acho uma feiura. Agora imagina Jesus Cristo. O que ele acha disso? Ele vai falar o meu corpo, porque a Bíblia diz que ele é o cabeça. E a igreja é o corpo. Ele vai dizer, meu corpo, um braço está de mal com o outro braço, está de mal com a outra perna, está com raiva da outra perna, está emburrado um com o outro. Satanás faz festa, sabe por quê? Divisão dentro da igreja. Divisão no meio do povo de Deus. Reino dividido não prospera. A palavra de Deus diz que aonde existe unidade, ali o Senhor ordena a bênção. É difícil, igreja? É difícil, né, irmã Jéssica? Tem dia que não é fácil, não, né? Mas é necessário. É possível. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece para isso. Então, para de ignorância, igreja. E vamos ser livres. A palavra de hoje, ela é desse tamanhozinho mesmo. Eu escrevi um monte de coisa aqui, ó. Falei quase nada do que está escrito. Porque Deus falando, sabe por quê? Porque Deus está me mostrando um coração trancado. De coisa de infância, de coisa dentro de casa, de situações de pai com filho, mãe com filho, irmão com irmão. E Deus falando com a gente, larga de meninice. Vem ser livre, porque o que eu tenho para você é muito mais do que um coração trancado. O que eu tenho para você é muito mais. E ele fala para nós, eu te perdoei de todos os seus erros, eu limpei as suas iniquidades, eu lavei as suas vestes, eu morri por você, eu derramei o meu sangue carmesim naquela cruz do Calvário para que você pudesse alcançar a salvação. Agora você vai perder por falta de perdão, igreja. Seja despertado no Senhor nessa noite. Que o Senhor te fortaleça, me fortaleça para que a gente possa perdoar. Ah, pastora, você não sabe da situação, é porque você não sabe o que eu passei, eu não sei, mas Deus sabe. E se Ele está mandando perdoar, é porque Ele já tomou essa causa nas mãos. E aquilo que a gente entrega para o Senhor, a gente não pega de volta. E se Ele está dizendo nessa noite, me entrega, é porque Ele vai resolver. E eu creio no poder do Senhor, no nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a orar, mas com a mão no seu coração. Sabe aquela mágoazinha, aquele rancorzinho que tem lá no seu coração, aquele desejo de vingança?
sabe? Aquela vontade que a gente tem de, né? Sabe qual que é aquela vontade que eu tô falando? Que a gente tem de pegar assim, ó. Pode não, igreja, vamos perdoar hoje. Essa noite é noite de cura da alma. Essa noite é noite de cura no coração. É noite de você liberar o perdão. Ai, não consigo ainda. Vai profetizando, vai falando que você quer perdoar, que você tem desejo e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra. No nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Deus, eu quero apresentar ao Senhor o coração de cada um de nós aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada coração que tem aqui, Pai. Eu quero entregar cada um deles nas mãos do Senhor. Coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir a tua misericórdia nessa hora. Pai, assim como o Senhor ali naquela cruz, Pai, teve aquele poder, Pai, de perdoar as pessoas que estavam matando o Senhor inocentemente naquele lugar, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós queremos limpar nosso coração nessa noite. Nós queremos ser purificados. Meu Deus, que o Senhor vai quebrando esse cadeado que tem no coração, arrebentando, meu Deus, essa barreira. Aqui, Pai, vai repreendendo em nome de Jesus Cristo esse impedimento, Pai, de liberar esse perdão. Pai, nós queremos adorar o Senhor em verdade, em espírito. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha curar, Deus, grandemente a nossa alma. Nós não queremos perder, Pai, nada do Senhor por causa dessa falta de perdão. Espírito Santo de Deus, guia os nossos passos, vai limpando, Senhor dos exércitos, porque eu sei que o Senhor pode, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, limpa cada coração aqui nessa noite. Fala com o Senhor, igreja. Se tiver que confessar ao Senhor algum erro, algum pecado, fala com Ele. Fala, Senhor, hoje de manhã eu estava com raiva de fulano. Fala o nome baixinho, que é para nós não ouvir, tá? Fala só com Deus. Essa manhã eu estava com raiva de fulano e meu coração está pesado por isso, por isso. Desabafa com o Senhor nessa hora, porque Ele é cura. Ele pode, Ele renova, Ele restaura, Ele fortalece, Ele libera. Em nome de Jesus, nessa noite, sai daqui com esse coração limpo, com seu coração leve, para que as bênçãos do Senhor possam te alcançar, possam chegar até você, através desse coração limpo. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, mas nós queremos também a tua ajuda, Deus, para que nós possamos perdoar, meu Deus, aqueles que nos ofendem, aqueles, meu Deus, que erram conosco, aqueles que nos humilharam, aqueles que nos fizeram mal em algum momento, aqueles que nos tiraram a paz, aqueles que nos tiraram o sono, meu Deus, aqueles que nos prejudicaram de alguma forma. Nós queremos pedir ao Senhor que nessa hora, Deus, limpa nosso coração. Nós queremos perdoar. Eu perdoo, Senhor Jesus Cristo, e eu peço perdão, Deus tremendo, Deus de graça, Deus de Israel, Senhor dos exércitos, que cada coração aqui nessa noite seja limpo, meu Deus, seja curado pelo poder do teu nome, e que o poder do Senhor, Deus, venha se manifestar no meio de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, vamos orar para nós irmos para casa. Em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Pai, graças nós te damos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar na tua casa, para cultuar o teu santo nome, para ouvir a tua santa e inerrante palavra. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, o que foi ministrado aos nossos corações, Pai, sobre o perdão, que nós viemos a colocar em prática, Senhor. Que nós viemos a tirar do nosso coração toda mágoa, toda tristeza, todo rancor. Que nós viemos a perdoar verdadeiramente, como nós fomos perdoados por Cristo Jesus. Oh Deus santo, Deus de amor, Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, vai visitando cada lar, Pai, cada família aqui representada agora seja alcançada pelo Senhor, Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor nos alcance também, Pai, nos alcance com graça, Pai, com misericórdia, Pai, que esses lares haja harmonia, Pai, a harmonia da parte do Senhor na vida de cada um desses teus filhos, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, da mesma maneira
Da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.